No ar, os sons, as imagens, os movimentos e as cores de todas as artes. Começa agora o programa Da Cor da Cultura. Apoio: Instituto Cultural Companhia Bela de Artes. Incentivo: Prefeitura Municipal de Poços de Caldas e Departamento Municipal de Eletricidade. Lei Estadual de Incentivo à Cultura. Patrocínio: Governo de Minas Gerais. Os matizes da arte quais são? Amarelo, ouro e sol, céu, anil, temperos mil da cor da cultura. Vermelho do sangue pulsante, preta a cor dos olhos seus, e as matas verdes também são da cor da cultura. O branco emoldurando reflete toda a graça da mistura. Mosaico de vida tem a tez da cor da cultura. Da cor da cultura, da cor da cultura, da cor da cultura, da cor da cultura. Olá, está no ar o Da Cor da Cultura, mostrando todos os sons, as cores e os movimentos em todas as artes. Por falar em diversidade, você prefere música popular ou erudita? Música clássica ou MPB? O Da Cor da Cultura mostra a música hoje em vários andamentos. E para começar, o piano inconfundível de Pablo Lapidus, que nasceu na Argentina, viveu muitos anos em Poços de Caldas e hoje desenvolve seu trabalho na Europa. A emoção está no ar, seja bem-vindo ao Da Cor da Cultura. O profissional Pablo Lapidus é um pouco complicado para mim, porque a minha vida ela se mistura bastante. A música eu vivo isso aqui o tempo todo, né? Às vezes até é complicado eu desligar disso opa, tem outras coisas para fazer, né? O tempo todo eu tô pensando nisso. Às vezes eu falo, eu não posso ouvir música tanto assim. Eu já faço isso há muito tempo. Eu tenho uma relação visceral com essa cidade, porque eu comecei a fazer música nessa cidade, comecei a estudar música nessa cidade, a ouvir música nessa cidade, a amar música nessa cidade e a trabalhar nessa cidade. Já desde muito novo eu sou músico profissional. Eu tenho uma carteirinha, acho que ela não está aqui, de músico, que é uma criança. Hoje eu olharia, chamaria de um menino, né? A carteira profissional de músico. Então hoje a minha relação com a música é longa e é uma relação, um caso de amor, pelo menos da minha parte. Eu comecei a estudar música aqui no conservatório, na época era na URCO, conservatório, em frente ao relógio, né? Depois daqui, eu estudei aqui no conservatório e também tive professores particulares. A mesma professora que me deu aula aqui, Adriana Granato, depois ela me deu aula particular. E o Lourinho, que todo mundo conhece aqui, foi um cara que ele teve uma importância na minha formação. Ele veio ano passado me assistir e falou, não, mas eu não fui teu professor, não é possível. Eu falo, não, você foi meu professor. E ele teve uma importância em algumas coisas assim que ele me disse. Então eu tive alguns outros professores aqui também. E eu saí daqui em 94, morei aqui de 87 a 94, fui para a Unicamp. Em 2001 eu fui para o Rio, fui para o Rio. Fiquei no Rio 12 anos, os últimos 12 anos eu morei no Rio de Janeiro. E no Rio, minha formação o caldo deu uma engrossada pelos artistas com quem eu trabalhei e os artistas conhecidos ou não, né? Depois, há 2 anos eu estou em Lisboa já, continuando meus estudos, eu estou fazendo mestrado em performance jazzística em Lisboa, que é um centro estratégico, assim, porque é perto dos grandes centros europeus, é mais barato, tem sol, fala-se português, é próximo dos Estados Unidos, é rápido ir para os Estados Unidos, é rápido vir para cá. Eu vim muito ao Brasil, ano passado vim 17 vezes ao Brasil, para compromissos musicais todos.
instrumento, eu sou professor também, eu dou aula, eu dou masterclass, eu tenho alunos regulares aqui em Lisboa e as pessoas têm uma noção com a música clássica, por exemplo, falando que tem a ver com piano, ou é música de elevador, ou é uma música que a pessoa tem que botar um terno para ouvir, e não é nada disso. Ouvir música clássica é igual ouvir reggae, e é igual ouvir música sertaneja, é a mesma relação. E por isso que o piano às vezes perde um pouco, quando o aluno vai para a escola ter aula de piano, e a professora não faz ele ouvir aquilo que ele vai tocar. Então ele tá falando finlandês. Para falar finlandês, você tem que ouvir muito finlandês, até para imitar, que as pessoas imitam japonês, imitam italiano, até alemão, né? As pessoas arranham, mas ninguém imita o finlandês, né? Porque as pessoas não conhecem o finlandês. E idem com a música, se você vai ter um contato com instrumentos. Aqui já é um instrumento, já é um monstrão, né? O contato inicial das pessoas é tocar uma música que elas não vão ouvir em casa, de modo geral. Elas em casa vão ouvir outra coisa, na escola elas vão ouvir outra coisa. Então é uma luta um pouco desigual. Se o professor, se os educadores, eles não ensinam as pessoas a ouvirem música, então por isso que a minha relação com a música passa muito por ouvir música. O CD, esse é meu segundo CD, se chama Estrangeiro. Não deixa de ser uma crise de identidade também esse nome, mas tem a ver com o processo como ele foi gravado. Esse disco era para ser feito em 10 dias, na cidade de Los Angeles. Eu tinha um contrato para ir fazer o disco lá. As coisas deram todas erradas para mim lá com o produtor, não nos entendemos, não me entendi com o alemão, as coisas. De lá, eu ainda morava no Brasil, eu tinha que ir para Paris e para Lisboa depois. Em Paris e em Lisboa eu tenho amigos pianistas. Eu fui para lá, eu tinha que ir para lá com o disco pronto, eu fui para lá com 2 músicas. E aí super chateado que deu errado, que eu gastei o dinheiro e papai, que enfim. E gastei o tempo e o disco não aconteceu. E eles me falaram, não, por que você não faz? Termina de gravar aqui em Lisboa ou em Paris e quando você voltar para casa você termina o disco. Aquilo a princípio me pareceu muito estranho gravar o disco assim. Mas depois, assim, com muitas conversas e análise, chegamos à conclusão que poderia ser interessante eu, nos lugares onde eu estivesse passando, tocando a solo, ou como a Sala D2, com quem eu trabalho já há algum tempo, eu tenho um day off na cidade, vou lá e gravo, outra situação, né? E acabou que disso eu tinha alguns concertos no final desse ano, eu tinha que ir para a Argentina, tinha que ir para Buenos Aires, depois eu tinha que ir para a África, tinha que ir para Maputo, em Moçambique. E aí já providenciamos de, nos day-offs, gravar nessas cidades. E a coisa andou, e o disco, afinal, durou quase 2 anos para ser feito. O disco passou por Lisboa, Rio de Janeiro, Maputo, Buenos Aires, Los Angeles. E quando o disco estava quase pronto, na hora de fazer a audição final, o Blackbird dos Beatles, eu ouvi aquilo não estava bom. Para mim não estava bom aquilo. Eu falei, isso não está bom, não está bom. E isso era um sábado. Eu, na quinta-feira da semana seguinte, tinha uma viagem a Londres para tocar com o Marcelo. E eu comentei com o produtor, vamos gravar Blackbird em Londres, em Abbey Road. Ele falou, o que você está bebendo aí? Quanto de vinho do Porto você bebeu? Ele falou, não, isso não vai acontecer, você está louca, para quinta-feira isso é muito difícil, deve ser caro, etc. Nós ligamos na segunda-feira para lá, eu liguei pedindo 5 horas, a mulher falou, não, isso aqui não existe, aqui é lockout. Era um processo todo complicado, desisti da ideia. 2 dias depois, ela me liga, eu já estava em Lisboa, ela me liga dizendo que vagaram 5 horinhas entre uma produção e outra, e ela poderia me dar 5 horinhas. E num outro preço. E aí a coisa assim, se decidiu por fazer isso do dia para a noite, vamos fazer. Um sonho, para mim foi um sonho, estar dentro do estúdio 2 de Abbey Road, onde os Beatles gravaram. Tudo que eu ouvi dos Beatles foi feito lá dentro, o piano que o Paul usou em tudo quanto é música. Foi até complicado estar ali dentro, tive que esquecer um pouco essa situação, porque quando eu entrava no modo museu, modo apaixonado assim com isso, não vinha, porque eu estava envolvido, né? Enfim, o disco é isso, o repertório do disco é um repertório ao qual eu estou muito familiarizado, que é música que eu ouvi desde cedo, MPB basicamente, MPB e alguns artistas, alguns compositores de jazz americanos, MPBS que eu estou familiarizado porque tive um bom berço musical aqui em Poços de Caldas,
Tive pessoas que me fizeram ouvir Caetano, Chico, Loborges, Beto Guedes desde muito novo. Eu sou argentino, né, de Buenos Aires. Eu, quando mudei para o Brasil, na hora do almoço, eu chegava da escola e assistia o Sítio do Pica-Pau Amarelo. E eu sempre fiquei com essa música na cabeça. E uma vez o Marcelo falou para mim, toca alguma coisa infantil. A gente estava em Portugal, na casa. Ele falou, toca uma música infantil. Eu falei, música infantil. E eu toquei o Sítio. E ele gostou. Eu falei, cara, eu vou gravar isso. Até no disco está dedicado a Marcelo Peixoto. Porque foi uma ideia dele. Então eu vou abrir, essa música está no disco, eu vou abrir com o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Um sítio meio maluco, mas é o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Depois eu vou tocar uma peça que não está no disco, Que Será, do Chico Buarque. Eu troquei algumas músicas do disco por algumas outras, assim. Às vezes você vai enjoando também de tocar. O disco foi gravado há 2 anos, já toquei isso muito, aí eu vou escolhendo que eu hoje não vou tocar isso. E em Poços, nos últimos 3 anos eu toquei 3 vezes, então eu também tenho cuidado de não repetir muito o repertório, entendeu? Porque, né, razões óbvias. Então vou tocar o Que Será, do Chico, também uma versão livre do Que Será. Vou sentar e vou ver o que acontece. Espero que aconteça coisas boas, né? Você improvisar, assim, ao vivo, é como ligar o rádio. Sabe quando você fica ligando o rádio, fica zzz, e você fica procurando música? É um pouco isso, é um pouco você procurar as músicas, né? E tá inspirado, ou tá respirando suficientemente bem, com tranquilidade, oxigenando para achar boas músicas. É isso. Eu, quando sento e tô nervoso por uma razão ou por outra, eu não faço música. Eu só desço o dedo. Hoje eu falei que eu vou fazer música. Espero fazer música. Estamos apresentando Da Cor da Cultura. Da Cor da Cultura.